Fala turma, seja bem-vindo a mais uma aula do canal do professor Alvin. E nessa aula, como muito pediram, eu vou fazer a aula 1 da lei número 4.213 de 2001, que ela vai tratar aí da estrutura organizacional da administração direta do município de Paraupebas, no Pará. Tranquilo? Mas antes de eu entrar nessa aula, gente, deixa eu dar um recado para vocês. Eu tenho esse pacote de 650 questões comentadas de auxiliar administrativo, tá? São todas disciplinas. Só de específico aqui a gente tem mais de 200 questões, ou seja, esse pacote de 650 questões já está quase 1000 questões, todas comentadas, está sendo bastante elogiado esse material, além dos bônus, com a apostila do estatuto e etc, gente. O pacote está muito bom. Mas se você preferir, a gente tem um curso também de legislação municipal, a gente tem um curso do Estatuto e Lei Orgânica, tá? Esse aqui é um curso completo do Estatuto, você tem acesso a ele vitalício, ou seja, comprou agora, vai ter acesso sempre, tá, gente? Para você gabaritar a legislação municipal e ganha de brinde a Lei Orgânica, apesar de cobrar, você vai ter ela para os próximos concursos. E a gente tem agora também o conhecimento específico de auxiliar administrativo. Essa aula que você está vendo aqui, ela vai estar completa da Lei 4.213, nesse conhecimento específico, além dos outros conteúdos com a professora ótima, que eu vou até postar uma aula dela também de bônus para vocês. E comprando conhecimento específico, você ganha o quê? Você ganha aquelas 650 questões que eu postei lá atrás. Aí tem um combo, ou seja, se você quiser economizar e cobrar esses assuntos que é mais difícil encontrar na internet, como o estatuto e a legislação específica, você tem esse combo aí, fica mais em conta cada um desses dois, que vai te ajudar a gabaritar aí auxiliar administrativo. E por último, eu tenho o curso completo de auxiliar administrativo, gente, quase 150 alunos já. O pessoal está gostando bastante, tem todas as disciplinas, você ganha tudo isso que eu mostrei anteriormente para vocês, está dentro desse pacote, está com valor promocional para vocês gabaritarem e conseguir aquela vaga de auxiliar administrativo. Além das aulas que já estão gravadas, você vai ter encontros ao vivo com os professores das disciplinas e também revisão sobre o assunto para a prova. Beleza? Gente, sabendo isso, vamos ao que interessa. Turma, agora a gente vai estudar a Lei 4.213, tá? E como a gente vai estudar? Como eu falei no vídeo anterior, gravado aqui no canal, eu vou o quê? Eu vou estudar o artigo, a gente vai ler, explicar ele e depois resolver questões, porque essa lei aqui e a FADESC, quando ela cobra muito letra de lei. Então algumas coisas aqui não tem como, é você memorizar a lei e depois fazer bastante questões. Inclusive você pode elaborar suas próprias questões, assim como eu falei na aula passada, que eu ensinei você a estudar ela. E hoje a gente vai iniciar com a nossa aula 1. Vamos lá então? Então, ó, primeira coisa que ele fala, a Prefeitura Municipal de Paraupebas, faço saber que a Câmara Municipal de Paraupebas aprova e eu sanciono a seguinte lei, tá? Vamos lá, artigo 1º, então a gente vai estudar aqui o artigo 1º. A administração pública direta do município de Paraupebas, bem como as ações do governo municipal, em obediência, tá, gente? Tem que obedecer o quê? Os princípios que a gente falou lá da administração pública, que é princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se orientarão no sentido do desenvolvimento do município e de aprimoramento dos serviços prestados à população mediante planejamento de suas atividades. Então, o que primeiro a gente tem aqui, que a gente viu até na aula sobre os princípios da administração pública? A gente tem o famoso LIMP, né? Então, nesse caso, a administração pública direta do município de Paraupebas, ela tem obediência aos princípios da administração pública, que é o LIMP, que significa, ó, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência. Cuidado, que aqui ó, é princípio da eficiência e não eficácia, que eles podem trocar, tá? Esses são o que, gente? São os princípios da administração municipal, ou princípio da administração pública, onde o município ele deve obediência, tá? A obediência do município de Paraupebas, tá? E aí ele fala o seguinte, ó, mediante o que? Planejamento de suas atividades. Aí o que ele faz agora? Ele vai trazer para a gente no parágrafo 1º como é feito o planejamento da atividade da administração municipal, quais os instrumentos. Então ele fala o seguinte, ó, planejamento da atividade da administração municipal será feito através da elaboração
e a atualização dos seguintes instrumentos. Então ele vai trazer para a gente aqui, ó, 6 instrumentos que vão ser o que? Utilizado para o planejamento das atividades da administração municipal. Vamos ver qual é eles? Primeiro, o plano estratégico para o município, o plano diretor, plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, LDO, lei de orçamento anual, LOA, e os planos e programas setoriais. Então, quando ele fala o quê? Ó, quando uma questão falar para você sobre instrumentos para planejamento da atividade, são 6, tá? E para ajudar para vocês ainda a memorizar esse assunto, são, ó, 4 planos e 2 leis, tá? Desses 6 são 4 planos e 2 leis. Não sei para vocês, mas isso me ajuda na hora de memorização. Se no caso perguntar para vocês, você vai chegar lá na questão da sua prova. O planejamento da atividade de administração municipal será feito através de elaboração e atualização dos seguintes instrumentos, exceto. O que eles vão fazer? Eles vão colocar aqui, ó, digamos que ele coloca esses 3 instrumentos aqui e chega aqui, ó, ele muda um desses instrumentos. Ele chega assim e coloca lei de orçamento mensal, ou bianual e etc. Ou seja, para você, nesse caso aí, marcar a incorreta, seria essa a incorreta. Então, assim, pode cobrar aí uma boa questão vindo desse artigo 1º, parágrafo 1º. Gente, vamos continuar, então, leitura da nossa lei? Mas antes, o que a gente vai fazer agora? Resolver uma questão sobre o assunto anterior. Então, aqui é uma questão inédita que eu elaborei naquele pacote de 650 questões, ou seja, só dessa lei aqui, gente, tem 45 questões só dessa lei para ajudar vocês a gabaritar, tá? Vamos lá. O artigo 1º da Lei Municipal 4.203/2001 define que a administração pública direta municipal obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte plano estratégico, tá? E aqui a gente vai complementar, ele quer lá com aquele artigo que a gente viu anteriormente, que é o artigo 1º. E o que que fala lá? Ó? Vamos lá ver? Ele fala o seguinte: se orientarão no sentido de desenvolvimento do município e de aprimoramento do serviço prestado à população mediante planejamento de suas atividades. Ou seja, aqui, gente, é a letra C. Por quê? Porque ela está de acordo com o artigo 1º, onde fala: se orientará no sentido de desenvolvimento do município e de aprimoramento do serviço prestado à população mediante o planejamento de suas atividades. E como é feito o planejamento dessas atividades? Naqueles instrumentos que a gente viu anteriormente, que é o quê? Que é os 4 planos e as 2 leis. Vamos continuar, é uma possível questão que pode ser cobrada, tá? E aqui o parágrafo 2º ainda vai falar o seguinte, ó: a elaboração e execução dos planejamentos das atividades municipais deverão guardar estreita consonância com o plano e programas do governo do estado e dos órgãos da administração federal. Ou seja, gente, aqueles planos que a gente viu de planejamento de atividades municipais, que a gente viu, que aqueles instrumentos, eles têm que seguir o quê? Consonância, tem que estar de acordo com o quê? Com os planos do governo federal e da administração estadual. Tem que estar de acordo com o governo estadual e com a administração federal. O que, gente? O planejamento das atividades do município de Paraupebas. Bem tranquilo também. Vamos seguir agora. Agora a gente vai ver o artigo 2º, que fala. Aqui o que ele começa a falar é o seguinte, ó. Ele começa, aqueles planos lá que a gente viu, aqueles instrumentos, eles começam agora a conceituar aqueles instrumentos que a gente viu anteriormente no artigo 1º. No artigo 2º ele fala: o plano estratégico do município resultará do conhecimento objetivo da realidade de Paraupebas, em termos de problemas, limitações, possibilidades e potencialidades. Na definição da missão, envolverá a participação dos principais segmentos de atores sociais do município e compor-se-ão de diretrizes gerais de desenvolvimento, objetivos, metas, políticas globais e setoriais da administração municipal. Artigo 3º. O plano diretor definirá a política urbano-ambiental do município, traduzindo as decisões do plano estratégico em diretrizes para ocupação e uso do solo urbano e edificações, estabelecimento da legislação pertinente, tá? Então ele fala que o plano diretor, gente, ele que define a política urbano-ambiental do município, tá? Beleza? Já é uma boa também para uma questão. E agora a gente tem uma questão sobre também o artigo 2º. Vamos ler ela? Ela também faz parte daquele pacote que eu falei que eu tenho
de 650 questões. Ó. A Lei Municipal número 4.203 estabelecerá especificamente que a política urbano-ambiental de que trata o artigo 3º será definido por meio de... E aí? Acabamos de ver isso, é bem tranquilo, né? Quem que vai definir a política urbano-ambiental? A gente viu que é o plano diretor. Isso mesmo, tá? É o que fala aqui o artigo 3º. O plano diretor define a política urbano-ambiental do município, traduzindo as decisões do plano estratégico em diretrizes para ocupação e uso do solo urbano e edificações, estabelecendo a legislação pertinente, né? Boa questão para ser cobrado. Então, de perguntarem quem elabora a política, quem estabelece a política urbano-ambiental é o plano diretor. E ele continua. Ele vai falar ainda do plano diretor. E ele vai falar agora no parágrafo 1º das diretrizes gerais que deve conter no plano diretor. Então vamos ver quais essas diretrizes, que aqui é bom para o quê? Para elaborar uma questão. Por quê? Porque ele traz várias diretrizes. Essas questões, ou seja, esses artigos que tem vários requisitos, como aqui, ó, que pergunta o plano as diretrizes do plano diretor, é bom perguntar em uma questão, principalmente aquela questão que pede não faz parte das diretrizes do plano diretor, coloca 3 que são e uma que não são. Boa questão para fazer a FADESP. Então vamos lá ler as diretrizes do plano diretor. Então ele fala o seguinte, ó: o plano diretor deve conter diretrizes gerais sobre, primeiro, disposições sobre o sistema viário urbano e rural, o zoneamento e o loteamento urbano, a edificação e os serviços públicos locais. Segundo, diretrizes sobre desenvolvimento econômico e integração da economia municipal à regional. Terceiro, normas de promoção social e ação comunitária, bem como sobre a criação de condições para a qualidade de vida da população. Quarto, princípios de organização institucional que possibilite a permanente planificação das atividades municipal e sua integração aos planos e programas do Estado e da União. Essas são o quê? São 4 diretrizes gerais do plano diretor. Parágrafo 2º ainda fala: as diretrizes elencadas no parágrafo anterior deverão ser absorvidas através de planos setoriais específicos nas áreas da saúde, educação, viária, entre outros, tá? Então, gente, aqui é muito letra de lei e aqui é boa para cobrar uma questão e por isso a gente vai resolver uma questão sobre isso, né? Tá vendo que nosso estudo é isso, letra de lei, e como essa lei ela pode ser cobrada, lembrando, gente, que eu tenho questões, mas que se você quiser, você pode elaborar suas próprias questões sobre o assunto, fazê-las e ver como a FADESP vai cobrar, se antecipando, tá? Então vamos lá, ó. Questão novamente inédita, e fala sobre a Lei número 4.213 de 2001 e a composição da diretriz geral do plano diretor, considerar a afirmativa a seguir. Então ele vai trazer aqui para a gente o que? Ele vai trazer para a gente as diretrizes e vai perguntar qual dessas diretrizes está de acordo com o plano diretor segundo a Lei 4.203. Vamos ver? 1. Deverá conter diretrizes gerais sobre o sistema viário urbano e rural, o zonamento e o loteamento urbano, não incluindo a edificação e os serviços públicos locais. Não incluído, gente, é daquele tipo de questão que você pode até desconfiar. Vamos ver aqui a lei? O que a lei fala? Ela fala: dispõe sobre o sistema viário urbano e rural, o zonamento e o loteamento urbano, a edificação e os serviços públicos locais. Então, o que está errado nesse inciso 1 aqui? Está errado o que, gente? O não, tá? Inclui a edificação e os serviços locais também. Por isso, a letra aqui, ó, 1, está errado. Vamos de novo. Segundo, diretrizes sobre o desenvolvimento econômico e a integração da economia municipal à regional, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ver se nesse caso contém realmente, ó, diretrizes sobre o desenvolvimento econômico e integração da economia municipal e regional. Aí o 2 fala diretrizes sobre o desenvolvimento econômico e integração da economia municipal à regional. E está correto, então você vai colocar aqui que essa aqui está correta. E terceiro, princípios da organização institucional que possibilita a permanente planificação da atividade municipal e sua integração aos planos e os programas do Estado e da União. Vamos lá, o 4 fala princípio de organização institucional que possibilite a permanente planificação da atividade municipal e sua integração aos planos e programas do Estado e da União. Está o que? De acordo com a lei, aqui também está correto, tá? Então, o 1 está errado, o 2 e 3 está o que? Está correto. Então,
A nossa letra correta é a alternativa 2 e 3. Então, C. Letra C fala que 2 e 3 somente está correta, gente. É isso. Então, para estudar essa lei aqui, a gente viu uma aula explicando os primeiros artigos. Se você gostou dessa aula e quer mais conteúdo como esse, gente, você deixe seu comentário aí pedindo que eu vou tentar postar mais uma segunda aula. Também se você quer a aula de outros conhecimentos específicos lá, você fala também que eu vou postar. Gente, é isso. Se você gostou, então, curta esse vídeo. Se não é inscrito, gente, vocês perdendo o quê? Perdendo conteúdo desse? Se inscreva no canal, compartilha com um amigo, deixe comentário e até a nossa próxima aula.